Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu humilde podcast, o podcast do Historiante aqui no programa da segunda-feira, que é o Minipédia, trazendo várias interfaces da cultura pop com análises e reflexões sobre assuntos históricos, sociológicos e filosóficos. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na bancada nós temos o meu colega de sempre, o senhor Cléber Roberto. Dando voltas na Terra plana. E a senhora Lídia Verônica fazendo a participação especial aqui com a gente na segunda-feira. Oi, oi! Hoje estamos aqui para trocar uma ideia sobre uma das HQs mais famosas, mais aclamadas, mais desejadas por todas as pessoas no mundo inteiro, que é a série, a saga, como você queira chamar, X-Men, os mutantes, né, vivendo em um mundo hostil à sua realidade, mas que tentam sobreviver, né, diante de uma série de problemas, uma série de questões que nós vamos abordar aqui ao longo desse programa. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Se você nos escuta há um bom tempo, curte nosso material, acha a gente bacana, quer contribuir, você pode fazer isso sendo um apoiador. Vá ao apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$4 mensais você entra para o nosso grupo secreto com muitas recompensas, vantagens, coisas bacanas para você. Você pode entrar no nosso grupo secreto e ter acesso a conteúdo exclusivo, podcasts, vídeos, debates, além de mini cursos que só são veiculados para os nossos apoiadores. Além disso, você tem desconto de 40% em nossos cursos online na nossa plataforma lá no ohistoriante.com.br. E você ainda tem acesso ao nosso famoso sorteio mensal de livros, senhor Cléber Roberto. É para você enriquecer seu conhecimento. Para você que já está sendo um apoiador, você vai concorrer mensalmente. Se você não for um apoiador, apoie Historiante. Você vai estar apoiando um projeto educacional e também vai estar enriquecendo a sua biblioteca com livros de qualidade. É isso aí. Os livros sempre são disponibilizados por nossas editoras parceiras. Esse mês a gente fez o sorteio dos apoiadores de outubro e setembro que foram contemplados aí com livros. A apoiadora sorteada de setembro foi a Marina Tatiana Ferreira Costa, Kleber. Ela recebeu o livro Ciências Humanas e Pensamento Crítico, um caminho para Marx. Vai ser enviado para ela. E a outra apoiadora foi a Márcia Matos. Ela foi a sorteada de outubro, Lídia! Ela vai receber o livro Em Busca da Alma Brasileira, biografia de Mário de Andrade. Um livraço fantástico, maravilhoso. Esse livro da nossa editora parceira, a editora Sextante, né? E o outro livro foi um envio bacana, legal, do nosso querido amigo Renat Nureyev, que nos mandou lá da editora Parajás, né? Mandou esse livro pra gente na nossa última parceria que fizemos há um tempinho atrás. Enfim, seja um apoiador, participe desses sorteios e... Vamos disseminar aí o conhecimento e as atividades intelectuais nas redes sociais e na internet como um todo, né? Vamos divulgar o trabalho dos nossos colegas. A gente sabe que tem muito professor, né, que é apoiador nosso. Então, vocês conhecem essa luta, né, pelo conhecimento, para levar o conhecimento, né? Enfim, é isso aí. Apoie-nos de forma não só monetária, como moralmente. Isso mesmo. E se você quiser ser o nosso aluno, você tem uma grande oportunidade. Vá no site ohistoriante.com.br e acesse a nossa aba de plataforma. Lá você vai encontrar vários cursos que nós oferecemos de 30 horas acadêmicas com certificado. Então seja nosso aluno, enriqueça seus conhecimentos, amplie seus horizontes e receba seu certificadozinho dos nossos cursos. Lá nós temos cursos, por exemplo, como o curso O Contrato Social, Fundamentos Históricos e Filosóficos. Nós também temos o minicurso História de Pernambuco.
Nós também temos o minicurso Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia, um mergulho histórico, filosófico, religioso nessas civilizações, dentre vários outros cursos. Então seja nosso aluno, vá no ohistoriante.com.br e faça a sua inscrição por apenas R$ 59,90 e para os nossos apoiadores com 40% de desconto. Baixe o nosso aplicativo móvel lá na Play Store, baixe o Historiante e tenha na palma da mão conhecimento histórico, filosófico, sociológico sobre vários assuntos em formato de podcasts, vídeos, apostilas, simulados, cards de resumo e muito material para você estudar aonde você quiser, como você quiser, enfim, para o que você quiser também, né? Enem, vestibular, concurso, faculdade, por aí vai. Então baixe nosso aplicativo lá na Play Store e conheça a família Historiante de podcasts. Além deste podcast, o Historiante, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos, né, Kleber? Isso mesmo, acabamos de lançar a parte 2 sobre o podcast da Segunda Guerra Mundial. É um podcast que vai enriquecer muito, pois tem muitas informações, muitos dados, muitas observações sobre o início deste conflito. Mas não para por aí, estamos preparando já a parte 3 e aí é que a Inglaterra vai entrar de cabeça nesse conflito mundial. Pois é, então não perca aí esse podcast em formato de storytelling sobre os principais eventos das guerras na história do mundo. Além desse, você conhece também o podcast das Arretadas, olhares e perspectivas femininas sobre os vários assuntos sociais, culturais, musicais, etc e tal, né, Lídia Verônica? Sim, a gente que lançou recentemente sobre funk. Inclusive, a gente gostaria que mais mulheres se manifestassem na nossa página, né, do Historiante. A gente usa o Historiante para contar, né, se você ouviu ou não os nossos podcasts, mas contar seu ponto de vista sobre os temas que a gente debate nos podcasts. Isso seria bem importante para que a gente pudesse trazer, né, nas nossas conversas, nas próximas gravações. Então, tem bastante temática social, mas o ponto de vista central é o ponto de vista feminino sobre esses acontecimentos. Então seria importante que mulheres se manifestassem e trouxessem seu feedback sobre o que foi ouvido ou sobre o tema que a gente abordou e não ouviu ainda, enfim. Seu ponto de vista é muito importante para agregar o nosso conteúdo aqui do Arretadas. Então escute em qualquer agregador de podcasts, Arretadas, com várias discussões, vários programas interessantes para você, não é, ampliar aí seus horizontes e conhecer mais sobre a perspectiva e os olhares femininos e feministas sobre assuntos sociais. Então vamos entrar na pauta, né? Isso mesmo, uma pauta que vai envolver a cultura pop e também informações e conceitos que são muito importantes, tanto para você que está estudando o ensino médio, ou até mesmo numa faculdade, universidade, como também para a vida, pois é um conhecimento em que vivenciamos diariamente. Vamos lá, X-Men, eu acho que eram os heróis mais conhecidos da Marvel até os anos 90. Vocês concordam comigo? Até os anos 90. A Marvel só tinha ele, a verdade é essa. Porque... Tinha outras gambiarras, mas Capitão Marvel, né? Inclusive, principalmente por causa do desenho que passava do X-Men, o clássico. Ah, tá. Era o mais conhecido, era o mais divulgado. Não estou falando do pessoal dos quadrinhos, que eles conheciam com certeza. Mas o grande 30, público, né, tinha mais acesso ao desenho que passava na TV. Tanto o desenho original, clássico, quanto o dos anos 2000, né? Que aí foi lançado uma nova versão, repaginada e tudo mais. E aí o que aconteceu, nos anos 2000 foram lançados os filmes da trilogia clássica de X-Men, né? Que é aquela história que tem o Wolverine, que é o Hugh Jackman e tal. Inclusive, o Hugh Jackman viveu o Wolverine durante quantos anos, gente? 15 anos? Ele foi o Wolverine? Ele é imortal. Eu acho que mais. Ele é imortal. Então, era o grupo de heróis mais conhecido, né, da cultura popular, vamos dizer assim,
Mas ele já era muito conhecido por causa das HQs, enfim, que eram muito vendidas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, por aí vai. E qual é a história principal? São pessoas com poderes especiais, com características especiais, que começam a, enfim, despertar essa habilidade nova para a grande população, para a grande sociedade. E essas pessoas com características especiais, elas acabaram assustando a população comum, porque aquilo que não é dentro do comum acaba assustando as pessoas, correto? Exatamente. E aí você vai ter muitas pessoas com várias habilidades especiais e por aí vai, que vão começar a sofrer uma espécie de perseguição, porque elas vão ser vistas como algo ruim, algo negativo, algo que pode causar o mal. E aí, 2 personagens principais vão começar a refletir sobre esse assunto. O Professor X, que é o Professor Xavier, e o Magneto, que eu não lembro o nome dele. Como é que é o nome dele verdadeiro? Do Magneto. Eric. Então esses 2 caras vão pensar, né? O que é, como lidar com essa realidade? Como fazer com que os mutantes, que isso era o nome que era dado para eles, pudessem ser, digamos assim, inseridos nessa sociedade, ou como eles deveriam se inserir, eles mesmos, dentro dessa sociedade. E já daí a gente tem 2 paradoxos. Um deles, que é o Professor X, diz que o que a gente tem que fazer é um caminho pacífico para essa inclusão. O outro, que é o Magneto, o Eric, ele quer fazer esse processo de uma forma, como é que eu posso dizer, violenta, porque não existe processo de paz entre humanos e mutantes. Os mutantes, eles têm que lutar pelos seus direitos e, inclusive, se necessário, como deve ser necessário, que é o que ele acredita, fazer isso através da violência. A partir daí eu lembro de 2 perspectivas distintas sobre a sociedade que fazem uma interface com isso daí. Não sei se vocês concordam. Martin Luther King e Malcolm X. 2 representantes da comunidade negra que tinham 2 opiniões bem distintas sobre como a comunidade negra poderia ou deveria se inserir na sociedade norte-americana. Através de 2 caminhos diferentes. Martin Luther King através da paz, o Malcolm X, principalmente na sua primeira fase, através da guerra, da luta. Não à toa os Panteras Negras tinham nele a pessoa principal da sua luta contra o racismo. Numa sociedade em que havia essa segregação pesada, violenta, entre brancos e negros, porque essa separação social nos Estados Unidos ela não acabou ali na Guerra de Secessão, na Guerra Civil Americana. Muito pelo contrário, ali, logicamente, teve a abolição da escravidão, tal, mas a sociedade americana ela continuou a ser uma sociedade extremamente racista. A segregação na sociedade americana era muito grande e os brancos eles viam os negros não como pessoas, digamos, aptas, pessoas normais para determinadas atividades. Aí nós lembramos exatamente dessa parte do X-Men, já que os humanos, os normais, viam com maus olhos os mutantes. Mesmo os mutantes tendo as suas qualidades, eles eram vistos como uma aberração, algo que deveria ser segregado da sociedade. E nos Estados Unidos havia essa segregação entre brancos e negros. Exemplo disso, nós temos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que os negros eles não eram vistos como pessoas aptas a lutar, eles eram vistos como seres inferiores e por isso, dentro da Segunda Guerra Mundial, eles serviam apenas como mão de obra, ou seja, levar equipamento, cavar trincheira, limpar... Subespécie. Exatamente. E isso continuou, isso foi até a Guerra do Vietnã, quando teve exatamente os movimentos de inserção social. E aí nós temos a entrada de Martin Luther King e Malcolm X. Ou seja, durante todo esse período a sociedade americana ela passou a ser segregacional. Ela via com maus olhos a comunidade negra. A comunidade negra é separada da comunidade branca. Também tem a
questões mais antigas, né? Como os espartas que matavam as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, né? Anomalia. Que eu quero falar de todos, né? Todo o contexto. Também tem as questões religiosas que segregavam, né? As pessoas. Motivos, né? Que fez a humanidade segregar e considerar pessoas como subespécies, né? Religião, enfim, defeitos congênitos que eles consideravam, né? E eu acho que o X-Men, Pablo falou aí sobre a existência do X-Men antigo, né? Que são bem antigos. E é uma temática que parece que é atemporal, né? Porque o preconceito ele caminha com a humanidade. E é isso que eu estava falando sobre os espartas, né? De matarem as crianças que nasciam com problemas congênitos. E aí tem a questão religiosa, depois tem a questão que eles tratam sobre o darwinismo, né, no X-Men, que uma espécie é superior à outra. Tem a questão da Segunda Guerra Mundial também, que eles trazem nos filmes deles. Eles abordam várias temáticas da história da humanidade e eles não colocam geralmente um tempo, né, no acontecimento. Enfim... Mas eles trazem essa temática, inclusive eles trouxeram, eu acho que é no segundo filme, que eles falam sobre a cura mutante, que é a cura gay, que a gente pode considerar, né? Quando eles falam que porque para eles a teoria é de que eles são seres evoluídos, são humanos evoluídos. E para os humanos, porque o preconceito parte dos humanos normais, eles não são considerados humanos porque eles têm poderes, não é isso? E aí eu acho que é no segundo filme que eles fazem os mutantes se alistarem, né? Para conter e tudo mais, que era uma coisa que acontecia na Segunda Guerra Mundial, né? Eles listaram os judeus para poder discriminar e tudo mais, né? O Estado reconhecer quem são os mutantes, né, que no caso eram os judeus. Enfim, o X-Men, a gente pode tirar vários contextos históricos da narrativa do X-Men e trazer para contextos atuais, como a cura gay, né, que os humanos eles procuram curar os mutantes, não é isso? Tem a questão dos direitos humanos, porque é o que mais eles batem na guerra deles, na tecla, né, do assunto da guerra deles contra os humanos, é porque eles não têm direitos humanos, porque eles são inumanos, são considerados subespécies, como um dia os asiáticos, os negros foram, né, tratados. E os direitos humanos não os alcançavam. E isso é um assunto também abordado no filme, por eles serem considerados não humanos, digamos assim. Os mutantes eles são as minorias, né, da sociedade, digamos assim. E eles retratam vários, como eu falei já, né, vários momentos da história em que as minorias foram perseguidas por diferentes questões, ou por diferentes formas e ideologias. E cada filme traz uma pincelada assim, né, do contexto histórico em que eles buscam fazer essa comparação da segregação. Tem uma história que passou na série clássica da série clássica animada de TV, que eu me lembro muito porque foi um episódio que eu fiquei que eu acabei relembrando quando teve o filme. Um dos primeiros mutantes que apareceram na história, inclusive quando a série é lançada em 1963, a série de HQs é lançada em 1963, é um personagem chamado Anjo, né? E na série animada aparece um dos episódios, é o pai dele querendo curá-lo de alguma forma, fazendo com que ele acabasse perdendo as asas. E no filme, o menino, o Anjo, ele tá lá e ele não quer mostrar que ele é diferente. E ele vai cortando as asas dele. Ele vai se machucando, é verdade. Mostra até ele com as inclusive esse da cura, sangue, né? E tal. Então, assim, um dos filmes é sobre a cura, como você falou. Então, o X-Men é sobre também, além da questão de gênero, de minorias e tal, é a questão da aceitação de si como você nasceu, como você é, com as suas preferências, com seus gostos e com a sua forma mesmo, forma física. Você é aquilo que você é. Você não pode esconder.
E aí é muito essa briga. O professor Xavier ele propõe que os mutantes eles se integrem à sociedade, não escondendo quem eles são, mas meio que segurando um pouquinho daquilo que eles são, da potência que eles têm. Já o Magneto, ele quer que essa potência seja botada no maior nível, para que os darwinismo, né? Para que os seres humanos eles se submetam aos evoluídos, àqueles que têm mais potência para mostrar, né? No caso, também traz a questão de etnias, né? Como as etnias podem viver em harmonia. Porque o Wolverine, ele é canadense, né? O Netuno, ele é alemão. Aquele grandão lá de ferro. Colossus. Ele é russo, né? E a Tempestade, ela é do Quênia. E eles vivem todos em harmonia, porque o que eles estão buscando é o mesmo objetivo, que são, digamos assim, os direitos dos mutantes, né? Os direitos dos inumanos, de fazer parte de uma sociedade harmoniosa e enfim. Então já começa no próprio ciclo deles mostrar que eles quebram barreiras, né, dificuldades e diferenças convivendo entre eles, né? Então são etnias diferentes. Então aí você já pode ver que existe um certo tipo de união, né, nas diferenças a partir do momento que eles têm o mesmo objetivo. Sim. É interessante também notar que é uma história muito baseada na luta por adquirir direitos, né? Ora, eu não faço parte do normal, mas eu luto pelos direitos que eu preciso ter. E vem muito esse embate, que é um embate entre os normais e os não normais. E o contexto onde está acontecendo isso é nos anos 60. Os anos 60 eles são caracterizados nos Estados Unidos pela introdução da ideia de educação interracial, vamos dizer assim, que é a integração das escolas onde negros e brancos estudem juntos. Isso também foi presente, muito vivo, na África do Sul, durante o período do Apartheid. Que os negros, eles sofriam essa segregação, eles deveriam morar em guetos, tipo o gueto do Soweto, que era o maior da África do Sul. Os brancos é que tinham o predomínio total da política, justiça, ou seja, do controle nacional. E eles, a partir do momento que tinham esse poder, eles acabavam segregando as comunidades negras em espaços que deveriam ser restritos para eles. E os negros, eles lutaram durante muito tempo para ter seus direitos, os direitos básicos de viver na África do Sul. E houve conflitos, revoltas, massacres. No meio desse tumulto, desse caos, surgiu uma voz que conseguiu, depois de ser preso, libertado, mas conseguiu modificar essa visão de diferenciação, de segregação dentro da África do Sul. Foi Mandela. Mandela, ele conseguiu, digamos, Mandela foi o professor X, o Charles do Apartheid na África do Sul, pois ele conseguiu, através dos seus discursos, ele conseguiu modificar essa visão que havia dentro da África do Sul, de que havia essa separação entre brancos e negros. E dentro também da questão da própria série do X-Men, nós temos algo que ocorreu também na sociedade e foi uma ciência que foi muito popular. Eu acho que o professor Pablo até lembra como nós estávamos estudando sobre o positivismo, que foi a eugenia. Que a eugenia era uma pseudociência, pois era uma ciência que indicava que havia raças dentro da humanidade, e essas raças elas eram ou superiores ou inferiores. E essa eugenia ela foi muito popular no mundo desde o início do século XX, ela perdurou até a Segunda Guerra Mundial, e ela só veio, digamos, a cair em desuso devido aos massacres que ocorreram com os judeus dos campos de concentração alemães. E essa eugenia, ela fazia exatamente o quê?
uma raça ela superior à outra, e a partir do momento em que essa raça era superior, ela deveria ter esse predomínio de sobreviver no mundo. As raças inferiores, elas deveriam ser excluídas ou deveriam servir apenas à raça superior. Essa questão racial de uma raça ser superior à outra, que surgiu no início do século XX, que no caso da eugenia de uma raça superior à outra, ainda é muito presente na nossa sociedade até os dias atuais, pois nós vemos até mesmo políticos, cientistas, pseudocientistas, no caso, pseudos filósofos, que dizem que um país, a população de um país acaba sendo superior à outra apenas por uma, digamos, característica econômica. Eu posso comprar um saco de Ruffles de 50 quilos, então, se eu posso comprar 50 quilos de salgadinho, aquela raça é superior àquela outra que, digamos, prega a união entre pessoas do mesmo sexo, que prega que todos os seres humanos são iguais, mas essa sociedade é inferior porque a outra sociedade tem mais condições financeiras. E isso acaba sendo muito presente na nossa sociedade, e isso é algo que está entranhado dentro tanto das HQs como dos filmes do X-Men, pois nós vemos que a sociedade dita normal, ela acaba tentando se sobrepor a outra parte da sociedade a qualquer custo, e isso inclui a violência. Essa questão de tratar também o diferente como doença, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, retirou, né, o homossexualismo da lista de doenças mentais em 1990. É recente, muito recente. Aí, em muitos países, o homossexualismo é considerado como um distúrbio mental. E porque como o diferente choca, o o incompreensível é repudiado, né? Então, ele é moralmente desclassificado, né? Então, é tido como contagioso o homossexualismo, enfim. E por isso é perseguido. Homossexualidade, perdão. E aí, nos Estados Unidos e no Brasil, né, que usam o termo da cura gay, que no filme 3 do X-Men, eles trazem a cura mutante, né? E está muito relacionado a isso. O que é diferente, né? Ele é doente, ele é uma doença, porque você não é normal. Então, vamos tacar as crianças no penhasco, vamos jogar fora aquilo que é doença, né? Que é anomalia. No caso desse menino aí das asas, né? Ele tinha medo, né? Também de ser descoberto e ter que passar pelo todo o processo do preconceito, né? Do olhar, do ser doente, né? E é isso que muitas vezes o homossexual é taxado como uma doença que tem cura, merece cura, enfim. E no Brasil existem muitos conservadores que defendem essa teoria, que o homossexual ele não é normal, ele não é saudável, e enfim, o X-Men ele trata isso nesse filme 3, eu acho. Pois é, então é isso, chegamos ao final de mais uma Minipédia. Algumas considerações finais? Revistas em quadrinhos, elas não são apenas uma fonte de diversão, mas elas também são fonte de conhecimento. E Stan Lee, ele foi muito feliz com a criação dos X-Men, pois ele conseguiu, em uma revista em quadrinhos, demonstrar toda essa diferença que existe dentro da sociedade e essa luta que existe entre as pessoas que lutam pelos seus direitos. Quanto mais essa sociedade luta pelo que é diferente, seja no contexto religioso, cultural, étnico, mais distantes, né, nós estamos de ter um mundo melhor, né, aquela fantasia de um mundo mais harmonioso e tudo mais. As leis, elas aproximam os direitos que poucas pessoas podem alcançar, né, de acordo com essas diferenças que elas possuem.
que eu acho que é o maior ponto do X-Men, é a luta pelos direitos, né, de pertencerem à mesma sociedade humana. E é isso que as minorias hoje procuram, pertencer à mesma sociedade humana, pertencer aos mesmos direitos humanos que todos têm, né? Enfim, eu acho que as leis, elas, embora façam correção, né? De que as minorias sejam aceitas, elas podem ser uma porta de entrada para diálogos, né? Para, enfim, aproximar as pessoas. Então, as leis que muitos conservadores criticam, que as minorias possuem hoje em dia, né? Como os homossexuais, casamento gay e tudo mais, é uma forma de socialmente elas serem inseridas nesses direitos humanos de uma forma plena. É isso. Ok, então chegamos ao final de mais uma Minipédia. Foi bacana ter vocês aqui nesse programa maravilhoso sobre os X-Men. E em próximos episódios a gente pode retomar aqui esse assunto sobre outras perspectivas, né? Um abraço, galera, e tchau, tchau. Tchau. Valeu!